Bem, antes de abrirmos a palavra de Deus, agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Aracaju, na figura aí do seu pastor, pelo convite. Para mim foi uma alegria passar dias tão agradáveis aqui com os irmãos, né, dias santos, na presença do Senhor, aqui em comunhão. Para mim realmente foi um privilégio muito grande, né? Eu, como eu sempre costumo dizer, em últimos dias de acampamento, né, a gente nunca tem certeza, por mais que a gente, nesse caso em específico, é até provável, porque minha família, meus pais moram aqui, né? Mas eu sempre costumo dizer isso, de que uma alegria que nós temos em Cristo é aquela mesma que o pastor Alan falou ontem, de que mesmo que o tempo ou a distância não nos permita nos ver de novo, em Cristo nós temos a certeza de que um dia nós nos veremos mais uma vez. Então isso é um consolo que eu carrego sempre que eu vou para um acampamento, de talvez eu não veja mais alguns dos seus rostos bonitos, outros nem tão bonitos assim, mas um dia todos seremos restaurados na presença do nosso Senhor. Então meu desejo e minha oração é que Deus abençoe ricamente, que este acampamento ele possa ter aberto um pouco mais os seus olhos para enxergar as coisas da maneira certa e para que dessa forma você possa agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, continua a fazer, continuará a fazer e possa servi-lo de forma amorosa na sua igreja, ou se você ainda não faz parte, quem sabe, não é a hora. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 15, onde nós vamos ler os versículos de 22 a 32. Marcos 15, versículo 22 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que se diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, o Rei dos judeus, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por dias tão agradáveis na tua presença. Por dias não apenas de brincadeira, por dias não apenas de comunhão, por dias não apenas de boa alimentação, mas por dias em que nós podemos, através da tua palavra, aprender a enxergar o mundo de uma maneira certa. E que hoje, ó Pai, pela manhã, teu Santo Espírito possa, mais uma vez clamamos, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações, para que possamos responder a pergunta que talvez muitos adolescentes, muitos jovens aqui façam, de quem sou eu? Eles possam sair daqui agora com a visão certa, não apenas do mundo, mas a visão certa deles mesmos. Te clamamos, ó Santo Espírito, abre os nossos corações, para que essa palavra ela possa fazer morada e possa ser prática em nossas vidas. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, lá na nossa igreja em Teresina, nós estamos expondo sequencialmente o Evangelho de Marcos, né? O pastor Alan está fazendo em Mateus
E lá na igreja estamos aí terminando Marcos, tá? E quando o privilégio que nós temos de estudar esse evangelho lá na igreja, e aí a gente vai vendo que desde a partir do capítulo 8, na verdade, existe aí um novo êxodo, como dizem alguns comentaristas, né? Mas a ideia de que Cristo ele sai na peregrinação dele até chegar nesse momento. Marcos, ele foi escrito para que a crucificação realmente fosse o ápice da narrativa. E se você tem, e é até interessante isso, de que como é realmente através do exemplo em que a cruz se define, é de que se você tem aquelas Bíblias, como até a da minha esposa, em que as falas de Cristo estão em vermelho, você vai ver que se a partir de Marcos capítulo 15 é tudo preto. Você vai ver só uma ou duas frases em vermelho. No texto que nós lemos, por exemplo, Cristo não fala nenhuma vez. E a crucificação, como já disse um escritor, ela é como um diamante, em que você tem várias facetas a qual você pode entrar. Poderia abordar a crucificação no seu aspecto penal, poderia abordar a crucificação no seu aspecto de justiça, mas hoje pela manhã eu queria abordar a crucificação para que você talvez possa responder uma pergunta: quem sou eu? Talvez você não veja a correlação dessa pergunta com a crucificação, mas eu espero que até o término do sermão você possa entender. Percebam, meus irmãos, que o texto ele é todo conduzido para que você entenda, mesmo que de forma não explícita, o sacrifício de Cristo e o sofrimento dele. Por que eu digo não explícita? Porque Marcos não dá detalhes da crucificação. Ele não vai dizer que o prego tinha 15 centímetros, que a cruz... Ele não fala isso. E nem interessa, porque não foi isso que manteve Cristo na cruz. Mas veja que ele tenta construir um cenário em que as pessoas olhem para aqueles homens e perguntem quem são eles. Tanto que você veja aí que o primeiro lugar que vai dizer aí, versículo 22, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Era um pequeno monte que ficava fora de Jerusalém. Os crucificados não eram crucificados dentro, as penas não eram dentro dos muros de Jerusalém, mas eram fora, mas era fora. E a ideia de ser um pequeno morro era a ideia de pessoas estavam vendo aquilo. Não era um monte que você tinha que subir para realmente ver, não. Era um lugar que era de uma pequena elevação, que era de fácil acesso. Tanto que você vê, dizendo aí que as pessoas, no versículo 29, iam passando, e depois os próprios sacerdotes principais blasfemavam daquilo também. Então era um lugar de pública execução, era um evento. E aí aquele homem, Cristo, é levado lá. E antes de o crucificar, veja o versículo 23, vai dizer aí, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Aqui, pessoal, não é a ideia de que eles estavam querendo fazer mais maldades com Jesus. Rapaz, porque não deram água para o coitado? Vinho com mirra era um alucinógeno que era dado para que aquela pessoa esquecesse a dor. Se fosse comparar, seria com morfina. Se fosse comparar, não é uma comparação tão igual, mas só para você ter uma ideia. Tanto que se você aplicar morfina numa pessoa, a pessoa ainda vai morrer daquela doença, mas ela vai morrer sem dor. A morfina não vai curar ninguém, só vai fazer com que o sentimento de dor diminua. Então era dado vinho com mirra aos crucificados para que pelo menos naquele momento de aperto ele não sentisse dor. Ele ficasse aéreo. E aí você vê que Cristo não toma. Ele recusa tomar aquilo. Já já nós vamos ver o porquê disso. Ele não toma esse alucinógeno. Ele diz, eu vou encarar esse sofrimento com os meus olhos abertos.
Eu vou passar por isso sabendo exatamente pelo que passei. Eu não vou ser um homem que quer passar as suas últimas horas de vida delirando, anestesiado, sem plena consciência. Se eu fosse tentar ilustrar de uma forma bem menor, obviamente, né? Em outubro, quando eu fiz uma cirurgia, que era uma cirurgia de caráter de anestesia geral, e a minha esposa já estava no quarto, uma ovelha minha acompanhou a cirurgia toda, e aí quando ela perguntou, pastor, o senhor lembra que eu falei com o senhor 2 vezes durante a cirurgia? Eu digo, oxe, você podia ter pego minha carteira, ter feito o que você quisesse comigo. Eu não lembro, não. Eu lembro que eu abri os olhos e estava no quarto. O sentimento foi que passaram-se, do momento que eu entrei na sala cirúrgica até eu voltar para o quarto, passou-se mais de 3 horas. Mas para mim foram 10 minutos. Para mim foram 10 minutos. Eu fechei o olho, quando eu abri, eu estava lá no meu quarto, já no hospital. Cristo não escolheu esse caminho. Ele sentiu a entrada de cada prego, ele sentiu cada falha do pulmão, já que a crucificação é basicamente uma morte por asfixia. E aí, depois disso, depois de ele recusar, você olha para o versículo 24, que vai dizer aí, então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sortes para ver o que levaria a cada um. Aqui se cumpre a profecia do Salmo 22. Tá? Mas aí qual é a ideia? É a ideia de que aquele Cristo, que foi um homem que foi tão famoso no seu tempo, as roupas dele poderiam valer alguma coisa para algumas pessoas, para os seus discípulos. Você imagina você ter um pedaço de roupa de Jesus? Então aqueles soldados encarregados de crucificação repartiram e jogaram sortes para ver quem é que ficava com um pedaço de roupa, para ver quem ganhava um trocado a mais. Mas o que às vezes nos falha ver é de que quando você olha aí para aquelas pinturas de crucificação, você sempre vê Cristo com um paninho, né? Mas não. A ideia de retirar as vestes é que realmente tirou tudo. E que tudo aponta que o nosso Salvador, o Rei da Glória, estava nu na cruz. Com suas vergonhas expostas a todo mundo. É um cenário que às vezes a gente tem até de pensar, né? Até falaram de manhã, eu estava brincando, que o pastor Maeli, aí os mais antigos, talvez vocês não saibam, mas era um pastor que foi meu professor, o pastor Alain, foi professor do pastor Nilton também. E ele era um solteirão, casou agora com 50 anos. E eu entrei para a história porque eu casei aquele homem. Eu digo para as minhas ovelhas, eu casei Maeli, tenho esperança. As solteiras da minha igreja. Tenho esperança. E aí eu disse isso para ele, tanto que eu fiz uma coisa até como nossa cabeça trava, eu disse, pastor, eu não consigo imaginar o senhor dando um beijo na sua noiva. Minha cabeça trava nesse momento. E aí, tanto que quando eu disse, pode beijar a noiva, eu disse isso com o celular aqui. Eu disse, pode beijar a noiva. No que beijou, tal. Vou acreditar. Nossa, tem algumas cenas que a gente não consegue imaginar. Então, você consegue imaginar realmente o Rei de todo o universo, o seu Salvador, nu. Numa cruz. Se só isso não bastasse, aí, veja o versículo 26 que vai dizer assim, e por cima estava a epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Se você já viu algum filme, já leu algum livro que mostram a pena de morte hoje, por exemplo, você vai no estado como o Texas, que tem por injeção letal, você vê que antes da execução, é dito o motivo pelo qual ele está sendo morto. Ele fala, olha, você, fulano, está sendo executado porque foi condenado pelos crimes de tal, 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 tal e tal. Por isso, você é sentenciado. Essa prática é comum desde os tempos antigos. Dizia-se o motivo diante da punição. E aí, quando você vai para o versículo 27, você sabe qual era o crime dos dois que estavam ao lado. Eram ladrões, estavam lá. Crucificados porque roubaram Y coisa, crucificados porque roubaram X coisa. Mas em Cristo, a sua acusação era a definição daquilo que ele era. O Rei dos judeus.
Então perceba que Cristo não foi crucificado por aquilo que ele fez, mas para os romanos e para os judeus, ele foi crucificado por aquilo que ele era. A acusação era, não é o que você fez, mas é o que você é. É o que você é que nos incomoda. E aí perceba o jogo de palavras que Marcos usa, porque depois que você vê a acusação de Cristo, este é o rei dos judeus. Aí logo após o versículo 27, Marcos faz questão de dizer a localização dos dois ladrões. Porque ele poderia muito bem dizer, Cristo foi crucificado com 2 ladrões. Poderia. Mas ele vai dizer exatamente, um à direita e outro à esquerda. Por que isso? Para que a sua cabeça, se você ler o Marcos de sequência, como não é o caso aqui, eu vou dizer que a sua cabeça lembre que alguns capítulos atrás, Tiago e João chegaram para Jesus e perguntaram assim, Jesus, quando o Senhor chegar no teu trono, quando o Senhor chegar na sua glória, bota um sentado à tua direita e outro à tua esquerda. E aí o próprio Cristo já aponta para a crucificação e ele fala, você aguenta o cálice que eu vou beber? Então, quando Tiago e João viram aquela cena, como em João vai dizer que eles viram, no Evangelho de João vai dizer que eles viram, eu acredito que eles entenderam. Eis aí os lugares de glória do meu Salvador. Eis aí quem está à direita e à esquerda do Rei de todo o universo. 2 ladrões. Eles ganharam lugares de glória. E se já tudo isso não fosse humilhação suficiente, aí no versículo 29 vai dizer que as pessoas que passavam insultavam eles ainda. Pessoas normais, homens, mulheres, talvez até crianças, balançando a cabeça. É você que disse que ia destruir o santuário, que disse que ia destruir essa linda construção, nu, sangrando, com essa coroa de varetes, de espinhos na cabeça, tu não consegue descer daí. Quanto mais fazer uma obra dessa. Pessoas comuns. E ainda os sacerdotes, os homens que levaram Cristo à cruz efetivamente, ele fala assim, vai, desce agora, ó Cristo. E veja aqui, chamam ele pelo título. Desce agora, ó Cristo. Que nós vamos acreditar em você. E aí eles falam a grande ironia, o grande paradoxo que o pastor até Alan pontuou ontem, que eles não conseguiam entender. Salvou os outros, mas não conseguiu salvar-se. Que Deus é esse? Que Salvador é esse? Para a cabeça deles, o raciocínio era como se o pastor Alan chegasse para mim e falasse assim, Léo, eu estou precisando pagar a dívida na cantina, me presta R$20. Eu disse, toma, pastor, eu dou R$20 ao pastor Alan. Só que eu mesmo tenho dívida na cantina. E aí chegasse e falasse assim, ó, pastor, se eu estou devendo R$20, rapaz, eu não tenho, porque eu dei para o pastor Alan. O raciocínio deles era esse, porque incoerência. Você pagou o preço do outro, mas não pagou o seu. E diante de todo esse cenário, inclusive os seus convidados de honra, que estavam à sua direita e à sua esquerda, como diz o versículo 32, continuando insultando ele, o nosso Cristo nada falou. Absolutamente nada. O silêncio imperou durante todo aquele momento. Por quê? E aí, pessoal, desde o capítulo 14, tá certo? Excetuando o versículo 67 do capítulo 14,
todas as vezes que é referido Jesus, que alguém se refere a Jesus, tirando Marcos, ou seja, quando Marcos escreve o evangelho, ele fala, levaram Jesus, Jesus crucificado. Mas quando as pessoas se referem a Jesus, tirando a criada que confronta Pedro, ele não é chamado de Jesus. Ele é chamado por um dos seus títulos. No versículo 15 do capítulo 14, ele é chamado de mestre. No capítulo 14, versículo 61, ele é chamado de Cristo. Ainda no 14, 67, ele é chamado de Nazareno. E em todo o capítulo 15, ele é chamado de Cristo no final, mas ele é basicamente chamado de Rei dos Judeus. Ninguém o chama pelo nome. Cristo não é o nome dele, tá, pessoal? É um título, que nós falamos como se fosse o sobrenome, mas é um título, é o Messias. Por quê? Porque as pessoas chamam Jesus por coisas que o definem. Ele é um mestre, ele é um mestre, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Nazareno, ele é o Nazareno, ele é o Rei dos Judeus, ele é o Rei dos Judeus. Naquele momento, aquelas pessoas estavam tentando definir Cristo através do sofrimento, negar todos esses títulos através daquela obra. Nunca vi um mestre sendo crucificado. Nunca vi um rei que tem como convidado de honra 2 ladrões. Nunca vi um rei que fosse crucificado. Então, naquele momento, o que aqueles homens, o que aqueles escribas estavam tentando dizer para Jesus é: você não é o que diz que você é. Desça, então. Você não é o Salvador? Desça, então salva. Seja coerente, salve-se. Desça, desça. E aí aqueles escribas vão até a galhofa de dizer assim: desça que nós acreditamos. Só que quantas vezes eles já disseram isso antes? Quantos sinais eles já viram? Se Jesus descesse naquele momento, eles iam dizer: isso é demônio. Isso é um demônio que desceu. O fato é que naquele momento, aquelas pessoas estavam tentando destruir a identidade de Cristo. Você não é o que diz que o Senhor não é o que diz que o Senhor é. Isso é muito menos. Isso é igualzinho a esses bandidos aí. Eles vão no cerne da questão. Eles chamam pelos títulos. Quando a acusação é o próprio rei dos judeus, eles vão no cerne. Você não é quem diz que você é. É essa cruz agora que está definindo você. Como um criminoso comum. Como um homem com suas vergonhas expostas. Como um homem que não foi capaz de salvar a si mesmo. Aí quando a gente olha para isso, eu gostaria de trazer basicamente 2 aplicações para a nossa vida e focar nelas. A primeira é que Jesus estava tão consciente daquele momento que ele não tomou aquele alucinógeno. Você já imaginou isso? Quando você tem dor de cabeça, qual é a primeira coisa que você faz? Mãe, me dá um Dorflex. Rapaz, onde é que tem aí um Neosadino? Um remédio que você tomar para dor de cabeça. Quantos de nós hoje somos resilientes à dor? E a gente nivela por... Eu até brinco com isso, que nós estamos tão preocupados com a dor e o sofrimento no nosso dia hoje, que até a nossa própria criação de filhos, por exemplo, influencia. E aí, compartilhar essa história. Quando o Leozinho nasceu, e aí foi uma decisão que eu e Anne nós tomamos, tá certo? A gente decidiu que desde cedo ele ia ficar no quarto dele, ele não ia dormir com a gente. A gente ia botar Leozinho no quarto dele.
E aí, e foi o que aconteceu. No primeiro mês, basicamente, minha sogra dormiu com ele lá no quarto, mas depois não. Ele ficou dormindo só no quarto dele e a gente no nosso quarto. A gente tinha aquela babazinha eletrônica de ruído, então a gente ouvia o que estava acontecendo no quarto. Mas eu não quero chegar. Aí, um belo dia, as pessoas da igreja visitando a gente. E aí, obviamente, mostrou toda a casa, tudo. Está aqui o quarto de Leozinho, eles nem estava dormindo na época. E aí a pessoa olhou para o quarto de Leozinho, olhou. E aí, quando ela olhou para o nosso quarto, a primeira pergunta que ela fez foi: pastor, cadê o berço do quarto de vocês? Eu disse: não tem. Só o berço do quarto dele. E, irmãos, aquela mulher com os olhos me disse: o senhor é doido. Ela não disse. Talvez pelo fato de ser pastor, ela que manteve o respeito. Mas ela me olhou e disse assim: o senhor é doido? O senhor é doido? Deixar o menino lá só? Eu disse: não, ele dorme só e pronto. Aí como eu entendi o olhar, aí eu fiz de propósito. Eu disse: e dorme no escuro, tá? E dorme com a luz apagada. Aí eu disse: não, pastor, e se a criança chorar? Eu disse: chorou, né? A gente vê o que acontece com ela. Se está tudo bem, deixa chorando. Pronto. Para que eu fui dizer isso? Não, pastor, criança não pode chorar. Eu disse: mas por quê? Nós criamos, por muitas vezes, os nossos filhos. Você roda a sua vida para que sofrimento seja uma coisa que seja evitada a todo nível, a todo custo. Até em pequenas coisas. De novo, um exemplo de Leozinho, quando ele aprendeu a andar, como toda criança que aprende a andar, ela cai o tempo todo. E aí, meu amigo, eu falei, eu até brincava. Eu disse: Leozinho aprendeu a andar. E disse: pastor, o senhor deixa seu filho cair o tempo todo? Eu ainda citava o filme do Batman, porque nós aprendemos a cair, Bruce, para aprender a levantar de novo. Eu ainda citava o filme do Batman. E aí teve uma senhora, com já com 80 anos, disse: pastor, não deixa seu filho cair não. Eu disse: olhe, a senhora vai ficar com dor nas costas e ele ainda vai cair. E foi tiro e queda. Leozinho andando pela igreja lá com seus 11 meses e a senhora lá atrás dele, e eu só de longe olhando. Ele, pum, caiu, obviamente nada duro, e depois ela, disse: pode deixar, deixa ele cair. Ele não meteu na cabeça. Mas o fato, por que eu estou dizendo tudo isso? A gente quer cercar os nossos filhos, nossos entes queridos de sofrimento? Não. A gente quer tomar esse vinho em mirra o tempo todo. E aí quando você aprende, como você aprendeu aqui, que a vida é um campo de batalha constantemente. Como já disse o teólogo Rushduni, eu não acredito numa salvação que simplesmente salva as pessoas do inferno. Isso se chama seguro contra fogo. Ele bota desse jeito, se chama seguro contra fogo. Salvação é que equipa os crentes para a batalha. E aí vem a primeira coisa, de quando você pergunta: quem sou eu? Você é uma pessoa que entende que nesta vida o sofrimento faz parte intrínseca daquilo que você é hoje, como Cristo encarou naquele momento. De que quando você tenta evitar o sofrimento, você tenta evitar aquilo que você é. Mas como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que ficar me cortando, que eu tenho que ter dor o tempo todo? Não. Mas olhe para os seus pecados, por exemplo. Qual foi a última vez que o seu pecado fez você sofrer? A sua tendência natural ao olhar para o seu pecado é dizer assim: rapaz, eu realmente sou um pecador. Mas fulano é um pecador pior que eu. Você tenta aliviar o seu sofrimento, não pelo reconhecimento daquilo que você é, mas por aquilo que o outro não é. Ou seja,
você tenta fazer igualzinho a esses homens e mulheres que escarneceram contra Cristo na cruz. Ó, eu sou melhor do que você, o Senhor está na cruz e eu não? Você foi chamado nessa vida para sofrer por Cristo. Não tenha dúvida disso. Você foi chamado nessa vida para que o sofrimento pudesse, para você, ter uma perspectiva diferente. Um dia antes de vir para cá, eu dei um aconselhamento para uma senhora que nem crente é, nem da minha igreja é. Então a gente nem de aconselhamento, vamos evangelizar, tentar evangelizar ela, mas a pedido de uma ovelha. E essa senhora, ela me chamou de sogro, né? Mas é o homem com que ela se envolve, o pai do homem. O sogro, para fim de exemplo, estava com câncer. Aquela mulher tinha tanto medo dessa doença que ela nem pronunciava a palavra câncer. Ela falava assim, o meu sogro tem a doença com C. E eu, no primeiro momento eu disse, doença com C. Aí o meu par conhecimento médico, né, foi passando tudinho. Aí eu disse, não, é câncer. Mas ela nem falava, ela não pronunciou a palavra câncer de 1h30 conversando na minha frente. Ela não pronunciou a palavra câncer nenhuma vez. E a pergunta dela foi, eu não entendo um Deus que está no controle de todas as coisas, mas faz com que ele sofra. E a pergunta que eu fiz para ela foi, mas o que é que você entende que é sofrimento? E aí eu quero que você entenda, meus irmãos, uma coisa para antes de partir para o próximo ponto. Que o sofrimento que você pode passar nessa vida, ele não define você como ele não define o nosso Cristo. No sentido de que ele não ficou, mas pelo contrário, o sofrimento dele é que define a sua vida para que você possa enxergar ela de forma diferente. Para que você entenda o mal, o qual você fez com que Cristo sofresse. Que quando você olha para esse texto, você saber assim, rapaz, eu sou o motivo pelo qual Cristo passou por toda essa humilhação. E se ele fez isso por mim, se ele fez isso no meu lugar, quem sou eu para me queixar de qualquer coisa que possa vir a acontecer na minha vida? Se até a doença, por mais terminal que possa vir a ser, louvado seja o nome do Senhor, porque agora, porque ele sofreu por mim, essa doença só vai me fazer para estar mais forte ao lado dele. E para que você entenda que esse sofrimento que Cristo passou foi por você. E aí eu justamente entro agora na segunda e última aplicação. O que define você então, quando você olha para a sua vida, como é que você se define? Pegue os que estão em universidade, por exemplo. Você provavelmente já deve ter visto essa cena. Seu professor, que chega lá na sua aula, diz, prazer, meu nome é fulano de tal, aí chega no quadro e escreve, fulano de tal, vírgula, PhD. Você já deve ter visto essa cena. E aí você se dirige a ele como que, doutor? Tem absolutamente nada errado nisso. Mas aí você olha para uma cena dessa e você fala assim, poxa, PhD. Um dia eu quero ser conhecido desse jeito. Olhe para... E o pior é que a gente é tão bobo que a gente tenta definir a nossa vida por coisas que não fazem sentido. Por exemplo, eu comecei e já parei, tá certo? Mas eu tentei, vou colocar assim, eu tentei malhar por um tempo. Ou atividade chata. Mas para mim foi uma experiência social, tá certo? Ou seja, eu encarei como isso, rapaz, eu vou usar disso aqui como um experimento sociológico. Tá certo? E moral da história. Dentre várias, eu quero destacar uma.
Eu tô uma vez lá malhando, tá certo? E eu puxando lá um negócio e dois caras malhando, um na frente do outro. Aí tem uma hora que eu parei e fiquei assim por dois, sabe? Porque quando um terminava, botava mais um peso, aí o outro, tal, botava também. Eu digo, rapaz, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu parado, disse, eu estou entendendo que eles estão competindo entre si para ver. Ninguém falava nada. Mas eu disse, rapaz, eles estão mostrando assim, eu vou mostrar que eu levanto mais ferro que tu. Aí eu olhando aquilo, a minha vontade de dizer, digo, tá, tu ganhou. E agora? Não, a minha vontade era realmente essa, de levantar e dizer, ó, tu ganhou, tu puxou mais ferro que ele. E agora? E agora? Sua vida é isso? Eu puxo mais ferro que meu amigo? E eu vou além. Você já percebeu que quando você se compara, você sempre se compara com quem é pior que você? Sempre. Quando você acha que você tem alguma coisa na vida, por exemplo, você não se compara com Bill Gates. Olha, meu contra-cheque. R$ 1.000. Aquele cara tá ganhando só um salário mínimo. Se compara com Bill Gates, vá. Que numa piscada ganhou seu salário de 2 anos. Por que você não se compara com ele? Você sempre se compara com quem é pior que você. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para as suas notas, quando você olha para os seus pensamentos, quando você olha para as suas atividades, você tenta se definir por aquilo que você faz. E quando aquilo que você faz é ameaçado, você automaticamente entra em desespero. O que é que vai ser da minha vida agora? Porque tantos homens, ele nem está aqui presente, mas vou dar um exemplo mesmo assim. Papai, agora com o nascimento do neto, melhorou. Mas papai, quando a gente era jovem, na idade de vocês, ele era tão com trabalho, definia tanto ele, que papai de férias era um suplício. Um suplício. Por quê? Porque ele acordava 7 horas da manhã, a gente de férias chama ele, bora, acorda, bora. Se pá, a gente tá de férias, eu tô acordado, então bora, acorda todo mundo também. Então, pra gente, papai de férias era uma agonia, porque ele era definido por aquilo. Então, se ele não tá fazendo aquilo que ele fazia, a cabeça dele não. Agora com o neto, o que mais ele quer é férias. Tá contando as aposentadorias como nunca contou na vida. O que define você? É o seu namoro? O que define você? É o seu casamento? O que define você? É a sua aspiração a ser alguma coisa na vida? Quando você se reflete com essa pergunta, quem sou eu? Qual é a resposta? Eu sou um pedagogo, eu sou um estudante de direito, eu sou uma filha, eu sou um paciente com câncer. E aí eu já vou dar esse último exemplo e já partir para o que é que deve definir você. E aí a gente estava conversando pela manhã, e não tive nem a oportunidade de conversar muito com ele, mas com o nosso irmão ali, que é cadeirante, como é o nome dele? João Marcos. Tá? Talvez por muito tempo o próprio João Marcos tenha se definido como isso. Eu sou o que eu estou nessa cadeira de roda. E aí quando você olha para o João Marcos, você pode dizer assim, rapaz, ainda bem que eu não sou assim. Talvez você se compare automaticamente desse jeito. Não é verdade? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando aquelas pessoas estavam tentando minar o que Cristo era, ele reafirmou muito mais do que ele era. Ele reafirmou o que você deve ser.
Ele naquela cruz, ele disse que você não é definido pelo seu trabalho. Que o seu trabalho um dia pode cair, ou que alguém vai sempre fazer o seu trabalho melhor do que você. Que você não é definido pelo seu dinheiro, porque um dia esse dinheiro pode ir embora. Que você não é definido pelo seu senso de justiça, porque ele é falho. Que você não se é definido pelo seu senso de autopiedade. Eu sou um coitadinho porque eu nasci assim, tal, x assado. Mas em Cristo, ele mostra que você é um amado do Senhor. E é isso que deve definir a sua vida. De que você tem uma esperança de que não é apenas nessa vida, mas na outra. Para que o próprio João Marcos, quando ele olha e entenda essa mensagem, ele possa vislumbrar na certeza de que um dia ele, junto com todos nós, estaremos andando, correndo e cantando em plenos pulmões na presença do Senhor. Porque ele não é definido por isso, mas ele é definido por aquilo que Cristo fez. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, você percebe que ele foi o exemplo máximo e perfeito da obediência de um filho. Para que você, como filho, chegue assim: ó, papai, tirei 10, cadê meu presente? Quem nunca fez isso? Enquanto menor, aqui, papai, minhas notas. E aí você ouviu do seu pai: não fez mais que a obrigação. Mas o fato, o que é que você estava tentando definir para o seu pai? Eu sou um bom filho, pai, me recompense. Olha aqui minhas notas, me recompense. Me dê a paga. E aí quando você olha para o sacrifício que Cristo fez na cruz, você entende que o que é que você fez? Você foi obediente ao ponto de ser levado à própria cruz? Não! Mas ele fez isso no seu lugar para que quando você se sentir um péssimo filho, ou até mesmo se você foi abandonado pelo seu pai, ou se você tem um pai que é descrente, ou se você tem um pai que bate em você, se você tem um pai que molestou você, se você tem um pai que abusou sexualmente de você, para que você possa olhar para Cristo e falar: o que me define não foi isso que o meu pai fez comigo, o que me define é aquilo que Cristo fez, e nele eu sou um filho amado do Senhor. Aos mais velhos e casados, talvez não, com certeza, você já teve problema no seu casamento, e muitos. Quanto mais tempo, mais problema. E aí, por vários momentos, naquelas crises, é o que você entende que define o seu casamento. E aí, automaticamente, vira uma briga de egos, porque o marido com a mulher vira: mas olha o que eu fiz, mas olha o que eu fiz, mas olha o que eu fiz. Ou seja, é um tentando puxar o tapete do outro para ver quem é melhor. Olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o que eu fiz. Olhe para a cruz de Cristo. Que marido fez tamanha declaração de amor como está aqui? A minha declaração de amor é porque eu vou ser abandonado pelo meu pai para mostrar o quanto eu amo a minha mulher. O quanto eu amo a minha noiva. E aí, para que você, no seu casamento, mesmo que você tenha sido abandonado pelo seu marido, mesmo que seu marido tenha sido um péssimo marido, mesmo que sua esposa maltrate você com unhas e dentes, você possa olhar para a cruz de Cristo e falar assim: o que me define é porque eu sou um amado do Senhor e a noiva mais amada deste mundo. É para que quando você ganhar o seu prêmio, para quando você ganhar o seu título de mestre, para quando você ganhar o seu título de doutor, para quando você ganhar o seu salário de 6 dígitos, para quando você finalmente comprar o carro que você quer, para quando finalmente você ser um vereador, prefeito, deputado, presidente do Brasil que seja. E aí você olhar para você e falar assim: quem é melhor que eu? Olhe para a cruz. E você vai perceber que você não é nada, que Cristo naquela cruz venceu a morte, venceu o inferno, e hoje não se encontra ali, mas num trono,
à destra de Deus Pai, e a qual, por aquilo que Ele fez, você vai sentar nele. E para que quando você, especialmente uma vez os mais novos, com aquela síndrome de eita, não valho nada. Eu ainda não fiz nada nessa vida, eu não tenho meu carro, eu não sei dirigir, eu não tenho um bom emprego, eu estou na dúvida do que eu vou fazer para a minha vida, eu não sei como é que vai ser minha faculdade, eu não tenho um namorado, eu não tenho uma namorada, o céu está caindo, tá certo? Para que você olhe para a cruz e perceba que Cristo ele acaba com todo o senso de autopiedade, porque na cruz ele olha para você e fala: por aquilo que eu fiz, você não é isso. Você é uma pessoa que um dia vai governar sobre anjos. Você é uma pessoa que é amada do Senhor, apesar de ser quem você é. Porque agora quem você é não é mais, mas o que você é o que eu sou. Quem é você? Quem é você? Se qualquer resposta não for o que eu sou em Cristo, você é falho, e o que você é, um dia vai ser destruído. E a minha oração é para que seja destruído rápido. Para que seu tapete puxe o mais rápido possível. Para que você possa perceber que o que define você não é o que você faz ou deixa de fazer nessa vida, mas aquilo que Cristo fez por você e por amor a você. Para que Cristo agora fosse o centro, os óculos da sua visão. Para que quando acontecer o sofrimento na sua vida, você fale assim: Senhor, obrigado, porque eu estou parecendo cada vez mais contigo agora no meu sofrimento. Para quando você estiver brigando com a sua esposa, e a esposa sair humilhada, a própria esposa falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor foi humilhado naquela cruz por mim, e eu sei que o Senhor não me abandone, agora eu tenho força. Para que você, que sofreu um abuso do pai, ou de um tio, ou de um parente, possa chegar assim: Senhor, obrigado, porque o que ele fez comigo não é nada comparado com o abuso que o Senhor sofreu naquela cruz. Quando o Senhor, com suas vergonhas expostas para todo mundo ver, eu agora não sou definido por aquilo que fizeram comigo, mas eu sou definido por aquilo que o Senhor fez por mim. Quando você chega no espelho, quem é que você vê? Se você fosse escrever num papel com a sua principal qualidade, o que é que você colocaria? A cruz é naquele lugar que nós percebemos e aprendemos que ela tanto humilha o orgulhoso como exalta o humilhado. É que ela responde essa pergunta máxima: quem sou eu? Eu sou o que Cristo fez por mim. Porque é esse senso de identidade que vai permanecer para o resto da vida. É o que Ele fez, não o que eu faço. Não o que fazem comigo. Para que a ironia que aqueles homens falaram assim: salvou os outros, não conseguiu salvar, seja hoje a sua canção de glória. Está aqui aquilo que eu sou. Porque o Cristo foi condenado, eu sou salvo. Porque Ele morreu, eu estou vivo. Será que é com essa lente do Evangelho que você enxerga tudo ao seu redor? E meus irmãos, não tenham dúvida disso. E aqui eu quero só mostrar um exemplo bobo de como vocês são bombardeados por cosmovisões contrárias, como eles tentam definir você por aquilo que você é. Quando eu fiz vestibular, eu fiz 1 ano de engenharia elétrica. Quando eu fiz vestibular, aí tinha aqueles
não sei nem se ainda tem hoje, por causa do Enem. Mas no meu tempo, não tinha ainda, né? Aí tinha aqueles aulões de específica. E aí, num desses aulões, um dos professores, para quebrar o gelo, ele falou assim: olha, vestibular é aquela história de 2 caçadores que foram caçar no mato um urso gigante. E aí os caçadores atiraram, pá, no urso, o urso viu eles, começou a correr em direção. E os caçadores atirando, tá, e o urso não caiu, tá, o urso não morreu, tá, o urso não morreu, tá, o urso não morreu. E aí os 2 ficaram sem bala. E um dos caçadores começou a tirar a roupa, desesperado. Enquanto corria, começou a tirar a camisa, tirou a calça, entendeu? Tirou a cueca e saiu correndo nu. E o outro disse: rapaz, não adianta. O urso vai pegar a gente. A gente não consegue correr mais do que o urso. Aí o caçador nu disse: eu não estou tentando correr mais do que o urso. Eu estou tentando correr mais do que você. O que é isso? Todo mundo riu, como vocês riram agora no vestibular. Mas o que o professor está dizendo? Seja melhor que a pessoa que está ao seu lado. O que ele está dizendo é: olhe para a pessoa que está ao seu lado com um olhar de superioridade, diga e mostre que você é melhor do que ele. Numa escola. Escola que não ensina religião, que isso é bobagem. Isso é só bobagem. Ó. É assim, a grande bobagem que você pode aprender hoje é: nossa escola não ensina religião. Pronto. Essa frase já é um ensino de religião. Ponto. Certo? Isso é bobagem. Toda escola que você for, você vai aprender algum tipo de religião. Qualquer uma. Tenha ela santa no nome ou batista no nome. Ou ateu no nome. Você vai aprender algum tipo de religião. O tempo todo as pessoas como essas vão tentar definir você por algo. Você é o que você faz, você é o que você come. Você é o que deseja ser. Não olhe como você é, mas olhe como você gostaria de ser. Nós, crentes, à luz do que Cristo fez, podemos dizer assim: meu amigo, eu já tenho minha definição. Eu sou o que Cristo fez por mim. E isso vai até o final dos tempos. Eu vou levar para o céu essa identidade. E a sua? E a sua? Um dia a morte, ó, um dia a morte. E aí eu concluo com isso. Voltando para o primeiro ponto. O máximo que o sofrimento pode fazer com você, o máximo que ele pode, é tirar a sua vida, não é verdade? Por mais doente que você possa vir a ser, por mais problemas que você possa vir a ter, o máximo que ele consegue fazer é tirar a sua vida. Por aquilo que Cristo fez. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Se a sua identidade, se você responde o que eu sou, você fala assim: eu sou o que eu sou em Cristo. A morte não define você. Pelo contrário, você vai olhar para a morte e vai dizer assim: morte, aonde está a tua vitória? Aonde está a tua vitória? Você vai ficar enterrado e crucificado pelo que Cristo fez. E eu vou estar vivo para todo sempre ao lado dos meus irmãos. Lembrem-se disso. Quando Cristo fala: eu não sou Deus de mortos, mas eu sou Deus de vivos. É para que você se lembre que hoje, nesse exato minuto que estamos falando, são seus irmãos em Cristo. Jacó, Abraão, João Calvino, Gresham Machen, como falou ontem. Essas pessoas, nossos heróis da fé, são nossos irmãos hoje. Por quê? Porque eles estão vivos e não mortos na presença do Senhor. Porque eles são definidos por aquilo que Cristo fez. O que define você, quem você é. Se é dessa maneira que você enxerga pelo que Cristo fez, você vai sair aqui com a visão correta. Se não, que Cristo quebre o seu coração e você possa entender o que Ele fez por você para definir você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o que nós somos hoje é aquilo que o Senhor fez.
Muito obrigado, ó Pai, porque nós não somos definidos pelos nossos status, nós não somos definidos pelos nossos carros, nós não somos definidos pela quantidade de filhos que nós temos, nós não somos definidos pelo nosso dinheiro em conta, nós não somos definidos pela nossa autopiedade, nós não somos definidos pelo nosso namoro, não somos definidos pelo nosso peso, não somos definidos pela nossa altura, não somos definidos se usamos óculos, não somos definidos pela nossa cor, não somos definidos pelo nosso cabelo, não somos definidos pela nossa raça, mas nós somos definidos por aquilo que Cristo fez por nós. Que nós somos definidos de uma maneira una, quando Cristo naquela cruz ele afirmou que nós somos amados, como ele afirmou ali agora que nós estamos vivos, quando ele afirmou ali que não importa o que os nossos pecados foram perdoados naquela cruz. E para que um dia nós vamos ter a esperança de que nem o sofrimento dessa vida nos define, as imparidades, os nossos defeitos, as doenças que possam vir a acontecer, mas até nelas nós podemos encontrar consolo, porque um dia nós vamos ressuscitar com este corpo, andando, louvando, cantando, enxergando ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nenhuma religião oferece isso. Ela oferece saídas em nós. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, enquanto no Evangelho fala, não, é o que eu faço por você que define você, não o que os outros fazem, não o que você faz. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui com essa visão. Que a resposta de quem sou eu, aquilo que o Senhor enfrentou como uma última tentação naquela cruz, mas com os olhos e ouvidos abertos. Que seja isso que nos defina. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te peço para que o Senhor abençoe ricamente cada jovem aqui, onde agora eles estão nessa fase de maturação, exatamente questionando quem sou eu, o que eu vou fazer da vida, como vai ser o meu futuro, como vai ser meu casamento, como vai ser minha profissão, quem vai ser minha esposa. Será que eu seria um bom pai? Será que eu seria uma boa mãe? Que nada disso os empecilhe, mas ao contrário, que eles olhem para o que Cristo fez e digam, eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que eu tenho capacidade de ser tudo isso por aquilo que Cristo fez por mim. Obrigado, Senhor, por tamanho exemplo, por tamanha substituição. Abençoe a Igreja Presbiteriana de Aracaju, nós te pedimos isso, para que o Senhor dê mais força e capacidade para que mais eventos como esse, para que mais momentos como esse aconteçam, para que teu nome seja pregado, glorificado e exaltado sobre todo o nome. E é em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.